Fala galera, Aécio Demetrio por aqui e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Revit 2020. E a primeira coisa que quero falar antes de ir para a aula é pedir para você clicar no gostei e deixar um comentário aqui abaixo dizendo o que você está achando do curso ou apenas colocar muito obrigado pelas aulas, pois ao você estar colocando um comentário, clicando no gostei, isso nos ajuda para o YouTube distribuir esses vídeos para mais e mais pessoas. Então vamos lá. Nessa aula você vai aprender como utilizar o comando de corte. E o comando de corte está localizado aqui em cima no menu de acesso rápido, ou então você pode vir na aba Vista. Ao vir na aba Vista, logo ao lado da nossa casa, nós temos aqui o comando de corte. É só dar um único clique e o comando já foi selecionado. A única opção que nós temos aqui em relação ao corte é o deslocamento. Isso significa que se eu vou clicar aqui nesse ponto e eu quero que a linha fique com um deslocamento de onde eu estou clicando, então eu coloco o deslocamento que eu desejo. Por exemplo, eu quero com 2 metros de deslocamento. Ao clicar, ó, a linha não está exatamente aqui, ela está afastada com 2 metros. Nesse caso, eu não desejo deslocamento. Eu nunca utilizo essa função de deslocamento para corte. Ela não é interessante, pois sempre nós já clicamos exatamente alinhado onde a gente quer colocar o corte. E o primeiro corte eu vou estar clicando, ó, exatamente aqui na parte externa. Depois de dar o primeiro clique e começar a mover na direção que você deseja, perceba que ele já trouxe aqui, ó, a indicação do lado que ele está olhando, como também eu posso vir até passar por todo o meu projeto. Eu vou deixar aqui, ó, na parte de fora e vou clicar novamente. Ao clicar, eu vou falar sobre todas as funções que nós temos aqui, ó, próximo a essa linha do corte, e logo após vou falar sobre as outras funções. Primeira coisa, percebam que aqui nós temos a simbologia do corte desse lado, mas desse lado não temos. Para adicionar dos dois lados, basta apenas você se aproximar aqui, ó, dessa simbologia, onde tem duas setinhas, você clica, ele remove. Você clica novamente, ele traz a simbologia. Se você clica, ele adiciona um cotovelo. Você clica novamente, ele remove, e clica, ele adiciona. Depois de ter adicionado, a outra opção que nós temos é em relação ao lado que nós queremos esse corte. Pois assim que eu cliquei aqui e vim descendo nessa direção, o meu corte já ficou olhando automaticamente para esse lado. E se você quiser que o seu corte esteja para esse outro lado, nós temos, ó, aqui próximo a essa simbologia, duas setinhas. Essas setinhas são as mesmas que aparecem quando nós colocamos portas, janelas. Basta apenas clicar aqui, ó, e você já modificou o lado de visualização. Eu quero exatamente do jeito que estava, então vou clicar novamente. E é muito importante você observar, ó, que depois nós temos também aqui umas linhas tracejadas. O que significa essas linhas tracejadas? Significa tudo que vai estar visível nesse corte. Ou seja, ele vai visualizar, ó, até aqui. Porém, se eu pego aqui, ó, e venho e movo até aqui, isso significa automaticamente que depois dessa linha tracejada, daqui até o final do meu projeto, eu não vou estar visualizando nada. Então você não pode deixar dessa forma. Essa caixa, ela precisa sempre estar passando por todo o projeto, pois você quer visualizar tudo do projeto, pois além daquilo que está sendo cortado, nós também visualizamos aquilo que está em vista, que é a nossa casa, por exemplo, e as outras coisas que vão estar aparecendo aqui nesse corte. Vamos para a próxima opção. Uma vez que você já deixou do lado que deseja, a caixa de visualização já está ok. A outra opção que nós temos é em relação ao meio da linha, ó. No meio da linha, percebam, se eu der um zoom, que tem um raio. Se você clica nesse raio,
ele adiciona um intervalo nos segmentos. O que significa isso? Significa, ó, que você pode deixar a linha do seu corte apenas no início do projeto, de um lado e do outro, se você não quiser que essa linha fique passando por todo o seu projeto. Mas, caso você queira, você acabou de clicar nesse intervalo e você decidiu que quer deixar do jeito que estava, basta apenas se aproximar do meio novamente, ó. Essa opção ela sempre vai estar no meio da linha, basta apenas se aproximar, clicar e pronto, já está do jeito que você deseja. Aqui nós acabamos de entender como funcionam todas essas funções referentes ao corte. Agora vamos para as próximas funções que nós temos, que são em relação a você adicionar um segmento. Por exemplo, aqui percebam que o corte ele vem em linha reta do início ao fim. Caso você queira que o seu corte ele comece vindo aqui, ao chegar na piscina, ele tenha uma quebra, depois ele venha para essa parte da casa e esse corte passe pela caixa d'água, para adicionar isso, você vem e seleciona essa opção dividir segmento. Prestem atenção, essa função ela só fica disponível se o seu corte estiver selecionado. Nesse caso, o meu corte continua selecionado, eu não desselecionei ele em nenhum momento. Mas se você clicou em ESC, para aparecer, basta apenas você selecionar a linha do corte. Ao selecionar essa linha do corte, ó, cliquei aqui em dividir segmento, ele traz uma faca, ele traz um elemento cortante. Eu posso, ó, clicar aqui, que é o ponto onde eu desejo adicionar um segmento, e ao clicar aqui, ó, se eu movo meu mouse para o lado de baixo, percebam que o segmento que ele está movendo é o de baixo. Porém, se eu movo o meu mouse para o lado de cima, sem clicar, o segmento que ele vai mover é o de cima. Então aqui, ó, basta você mover o mouse na direção do segmento que você quer mover, se é o de baixo para baixo, se é o de cima para cima. E aí você já consegue mover. Eu estou aqui no segmento de cima e eu vou deixar, ó, passando aqui pela caixa d'água. Chegando aqui onde eu desejo, vou clicar. Ao clicar, o comando dividir segmento ainda está selecionado. Se eu quero adicionar um outro segmento, eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, e vir novamente. Se eu venho para baixo, ele adiciona um segmento nessa parte. Se eu venho para cima, ele adiciona no lado de cima. E aí você pode estar movendo e deixando assim. Ao fazer isso, eu vou clicar em ESC e agora vamos ver as funções que nós temos depois de ter adicionado um segmento. Por exemplo, vou selecionar a linha e vamos supor que você deixou do jeito que está, porém você não quer que o segmento ele comece a quebra aqui. Você quer que ele comece antes da piscina. Então você pode clicar nessa seta, ó, e mover para antes da piscina. Como também, se você quiser mover apenas o de cima, ó, você vem nessas setas e onde tem essas setas você pode estar ajustando. A outra opção que nós temos é remover segmento. Como é que nós fazemos para remover o segmento? Imagine que aqui nós adicionamos dois e que você agora queira deixar apenas esse segmento. Você quer remover esse. Para remover, basta apenas você clicar nessa seta e alinhar com o segmento, ó, anterior. Percebam que aqui, ó, ao ficar alinhado com o de baixo, ele trava o mouse. Ó. Eu estou movendo um pouco, ó. Estou movendo, mas ele está travado. Quando ele travar, você solta e ao soltar, automaticamente você removeu esse segmento. E aí você pode dizer, mas se eu não quero assim, eu quero deixar uma única linha. Então você vai, clica nessa seta e alinha com o anterior. E ao alinhar, agora nós temos uma única linha alinhada aqui, nós não temos nenhum segmento e eu vou deixar o corte dessa forma. Então é assim que nós colocamos o corte, que nós configuramos, nós temos todas essas opções e agora vamos para a parte de visualizar o corte. Nós podemos visualizar ele vindo aqui no navegador de projeto e na opção de cortes
já foi adicionado o corte em 1. Aqui você pode dar 2 cliques e você já consegue visualizar. Como também eu vou voltar aqui ó, na minha planta baixa do térreo. Se você se aproxima da simbologia, assim que você acabou de colocar e dar 2 cliques nessa seta, ó, se você dá 2 cliques na seta, ele também abre o corte. Nós temos essas duas opções. É importante falar dessa opção porque às vezes, enquanto a gente está projetando, é mais rápido você clicar aqui do que você vir aqui no navegador de projeto e procurar o corte 1. Feito isso, agora que nós estamos visualizando o corte, eu vou mostrar como é que nós configuramos. Depois você vai fazer o mesmo passo a passo em todos os outros cortes. Então a primeira coisa que nós podemos fazer aqui é em relação à região de visualização. Percebam que do mesmo jeito de quando a gente clica aqui em câmera e adiciona uma perspectiva que ele vem com um retângulo, em corte ele também vem aqui ó, com essa região. Se você quer deixar esse campo em visualização, você deixa do jeito que está. Mas se porventura você quisesse remover a parte de baixo da piscina, ó, seria só clicar e estar movendo. Como eu não quero, eu vou deixar do jeito que estava, vou ajustar assim e pronto. A outra opção que nós temos é em relação a esses níveis. Eu não deixo nos meus cortes os níveis. E se eu preciso deixar, não é essa simbologia que eu deixo. Em uma outra aula vou mostrar como é que você modifica simbologias, pois é um processo diferente onde você está editando família. Em uma outra aula futura, como esse é um curso completo, eu vou ensinar tudo. Em uma aula futura vou estar mostrando como faz isso. Mas como eu não quero deixar os meus níveis no projeto, vou selecionar aqui ó, uma linha. Percebam que eu cliquei na linha e depois eu vou vir na lâmpada aqui em cima. Se eu clico na opção ocultar elemento, ele vai ocultar apenas esse. Se eu clico em ocultar categoria, ele vai ocultar os dois ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar ocultar categoria e aí ele já remove os dois. Uma vez que eu removi, a próxima opção que eu modifico é aqui abaixo no estilo de visualização. O nível de detalhe está baixo. Eu coloco médio e agora você já tem achuras, já tem aqui um detalhamento alto. Depois eu venho no cubo e coloco sombreado. Você pode colocar sombreado, cores consistentes ou até mesmo deixar a linha oculta do jeito que você desejar. Eu vou deixar aqui em cores consistentes para a gente estar visualizando as achuras, mas você pode estar modificando futuramente, se assim desejar, as achuras também. É muito importante destacar que em cada prefeitura existe uma exigência. Por exemplo, se você vai entregar o seu corte, é importante você deixar ele com um aspecto executivo, ou seja, deixar ele com a opção linha oculta, pois ele mostra apenas o que está em vista ali e aqui o que está sendo cortado com linha grossa. No projeto executivo nós deixamos assim. E na fachada, a fachada que é importante para a gente estar visualizando os materiais, nós colocamos em realista e especificamos os materiais. Mas no corte, eu só estou colocando aqui cores consistentes apenas para facilitar a visualização, para você ter uma diferenciação do que é a casa, do que está sendo cortado. E agora vamos para a outra opção. A outra opção que nós temos é em relação a unir os elementos. Percebam que aqui, ó, o Revit, ele não fez a união da minha laje com a minha parede. Ou seja, ele não deu o trim. Como é que você faz para dar o trim? Basta apenas vir na aba modificar. E aqui ó, nós temos o comando de unir geometria. É só clicar nesse comando. Uma vez que você clicou aqui, é só clicar na laje, depois na parede, que são os dois comandos que você quer unir. E automaticamente, ó, ele removeu aqui aquela linha grossa. Se você quiser ter certeza, você pode vir em nível de detalhe e colocar baixo, ó. E com nível de detalhe baixo, você consegue ver que a linha foi removida. Eu vou deixar nessa opção
que vai ficar melhor de você entender nesse outro lado, ó. Percebam que aqui a minha laje não deu trim, então vou selecionar a laje, depois a parede e automaticamente, ó, foi feita a união. Então você vai fazer isso em todos os cantos, ó, para unir aqui abaixo, ó, você une a parede, os dois pisos, ó, piso com piso você precisa unir para ficar assim. Então isso você faz em todos os cortes. Mas a vantagem é que enquanto eu estou unindo, ó, essas geometrias, se depois eu passar um corte em um local onde eu já uni a geometria, então automaticamente esse local já vai estar unido. O que isso significa? Imagine que eu passasse um corte exatamente no mesmo lugar que está aqui, apenas olhando para o outro lado. Então eu não precisaria configurar unindo tudo novamente. Ele já ia vir com isso configurado. Essa é a parte boa que o Revit já entende uma vez que você fez, que não precisa fazer novamente. Pronto, você vai fazer isso unindo todas as geometrias. Aqui, ó, vou unir também. É importante você entender que, como esse é um corte, então você precisa remover os mobiliários. Por exemplo, vou aqui clicar em ESC para sair do comando unir. Vou selecionar o mobiliário e aqui vou vir na lâmpada. Porém, a opção que nós selecionamos não é ocultar categoria, porque se eu oculto a categoria, ele pode estar ocultando também outros elementos de mobiliário que eu não desejo. Eu vou ocultar apenas o elemento, ou seja, apenas o objeto que eu estou selecionado. Se você gosta de deixar uma pessoa no seu projeto para ter uma noção da altura, você pode deixar. Caso no seu corte você costuma deixar 100 pessoas apenas com medida, você pode selecionar aqui e ocultar também as pessoas, se assim você desejar. E aqui, ó, na parte das plantas, percebam que essa planta foi aquela que a gente precisou configurar para no render ela estar alinhada aqui com o piso. Mas já no corte, se eu deixo do jeito que está, ela vai ficar como se fosse invadindo aqui esse piso. Nós precisamos selecionar ela, vir aqui em elevação do nível. Esse piso aqui, só para você entender, ele está a menos 22,5. Então, a mesma altura você precisa colocar aqui, ó, menos 0,22,5. Aplicar. E ele ficou alinhado. E agora vamos para um outro exemplo. Se no seu corte você não costuma utilizar vegetação, nem pessoas, você pode vir na vegetação e selecionar a opção ocultar categoria para ocultar toda a vegetação de uma vez. Então você tem essas duas opções. Cada pessoa acaba no seu projeto deixando de uma forma diferente. Eu gosto de deixar a vegetação, então vou voltar aqui, mas caso você não queira deixar a vegetação, você pode estar removendo. Eu vou aqui deixar essas plantas com as medidas e pronto. Feito isso, por último, nós já podemos utilizar a opção de colocar o nome nos ambientes, já que você já aprendeu como utiliza esse comando. Se você vier na aba Arquitetura e selecionar a opção Identificar Ambiente, lembra que na planta baixa, quando você selecionava essa opção, você poderia colocar o nome do ambiente, uma vez que ele já estava inserido. Então aqui no corte, ele não traz as outras opções, mas ele traz a opção de você identificar o ambiente que você já criou. Então eu clico nessa opção e ao clicar nessa opção, ó, eu já posso colocar aqui o nome Sala de Jogos. Eu vou deixar aqui em cima da porta mesmo. Depois aqui, ó, banheiro. Aqui eu posso colocar área verde, aqui deck. Então, em todos os locais onde você colocou o ambiente, você já pode estar nomeando. Aqui eu não coloquei o da piscina, mas se eu tivesse colocado, eu já poderia nesse exato momento estar colocando também o nome piscina e assim por diante. Agora vou clicar em ESC e vou apenas falar de um pequeno erro que nós temos aqui no Revit para então
dar continuidade com os outros cortes. Percebam que aqui na piscina falta fazer a união, isso você vai fazer de todos os elementos, mas percebam que aqui na piscina, minha água, ela não está, ó, em toda essa área. Por quê? Porque aqui na piscina você vai precisar ajustar isso. Agora no corte, você pode, ó, selecionar essa água, ocultar elementos, vir com um comando que você já aprendeu em anotar, região, e aqui, ó, eu posso criar a água exatamente em toda essa área. Pois como nós colocamos a água com extrusão apenas para sair no render, ela não pegou aqui nessa parte de baixo, pois uma extrusão é um único sólido, ele não faz todo esse detalhe. Mas com o comando aqui de região, eu vou desenhar essa parte. Aqui já está sólido azul claro, que nós já configuramos isso na aula anterior. Vou clicar em concluir e pronto, já ficou aqui a água em toda a piscina. Em relação a essa parte aqui, esses detalhes, percebam que nós temos alguns dentinhos. E eu vou dar uma dica em relação a isso. Primeira coisa, todas as vezes quando tiver um espaço assim, isso está errado. Não é assim que nós representamos. Esse piso, ó, se eu seleciono ele, eu percebo que ele parou exatamente aqui no início da minha borda. E para não ficar esse cantinho, ele tem que vir até o final da minha parede. Então, você pode selecionar o piso aqui e clicar em editar limite e ir para planta baixa, como também, como você já sabe que é o deck, você pode vir direto aqui, ó, em planta baixa. E estando na planta baixa, você seleciona o piso. Eu vou marcar aqui a opção selecionar elementos por face. Eu seleciono esse piso, clico em editar limite e a parede que eu criei, ela está mais ou menos aqui. Como é que eu sei onde é que a parede está? É muito simples. Aquela parede, quando nós desenhamos ela, ela está a 15 centímetros de deslocamento, pois ela tem 15 centímetros de espessura. Então eu posso vir nessa cota temporária e observar que ele mostra, ó, 10 centímetros de deslocamento para o próximo elemento. O próximo elemento provavelmente é a parede. Então se eu coloco 0, ele já vai estar aqui conectado à parede. Mas caso você tenha dúvida, mas Aécio, como é que eu vou saber se é de fato a parede ou não? Não tem uma outra opção onde eu possa estar especificando os 15 centímetros? E tem sim. Essas cotas temporárias, você pode remover elas. Ó. Eu vou clicar nessa bolinha azul e segurar. Ao clicar e segurar, eu agora venho com o mouse e seleciono essa linha. Ao selecionar essa linha, o que eu acabei de fazer foi dizer ao Revit que eu quero que essa cota temporária venha até aqui. E uma vez que eu fiz isso, aqui eu posso colocar 15 centímetros de espessura. E pronto, feito isso, eu já sei agora que esse meu piso vai estar conectado com a parede. Então, a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu sei que vai ser necessário do outro lado. Então, você já pode configurar. Por quê? Porque se você não configurar, quando você passar um corte onde ele visualiza do outro lado, você vai acabar percebendo que está um vazio. Então, aqui eu vou deixar 0, aqui 0 e aqui também. Ó, é muito importante destacar o que eu selecionei essa linha, a cota temporária estava aqui. Eu selecionei essa, a cota temporária não está desse lado. Então, quando ela não tiver de um lado, ela vai estar do outro. Então, eu venho aqui para cima e onde está 10, eu coloco 0 e pronto. Feito isso, vou concluir. E ao concluir, eu vou voltar agora no meu corte número 1 e percebam, ó, que agora o meu piso já está aqui conectado com a minha parede. Eu posso vir na aba modificar, selecionar o comando unir e unir aqui, ó, o piso com a parede. Depois eu posso unir o meu deck com a parede, depois o deck com o piso e é exatamente assim que nós representamos. Então você vai fazer essa correção
em todos os locais. Ó, aqui ó, já ficou mais fácil de corrigir, porque a gente fez essa modificação em todo o piso de uma única vez. Então vá fazendo tudo isso, modificando. E uma outra dica é, no corte, para você não ter problemas de aprovação, é sempre bom você deixar essa linha da base alinhada. Como assim, Aécio? Ó, vou clicar em ESC para sair do comando que estava selecionado e percebam que esse piso ele tem 15 centímetros de espessura e ele está a menos 25. Esse outro piso ele tem 15 e está a menos 20. Consequentemente, aqui ó, eu tenho, se eu vier com a cota, 5 centímetros de espaço. Essa linha não está alinhada. E para você ajustar isso, você pode selecionar o piso que você já criou e como você sabe que você precisa aumentar 5 centímetros, basta apenas vir em editar tipo, duplicar e aqui ó, colocar 20 centímetros. Aí você pode estar perguntando, mas Aécio, isso daqui, ó, quando eu modifiquei o nome, eu modifiquei apenas o nome e não a espessura. Para modificar a espessura, você precisa vir em editar e agora aqui eu vou colocar 19, pois somando 19 com 1 centímetro vai dar 20. Vou clicar OK e OK. E percebam ó, que ficou alinhado tanto desse lado como desse lado. E a mesma coisa você faz ó, nesses espaços aqui. Ó. Perceba que tem uma pequena diferença. Você faz em todos. Eu vou fazer apenas nesse corte para você entender como é que faz. E nos outros, se precisar, você vai estar ajustando isso. Porém, antes de dar continuidade, eu quero reforçar uma coisa. Talvez você esteja perguntando, mas Aécio, por que então a gente já não colocou com a medida onde a parte final do piso já está alinhado? Porque se eu fosse explicar a você que um piso tinha que ser mais espesso do que outro para que a base final estivesse alinhada, você não ia entender. Então eu sempre gosto de explicar isso na aula de corte, pois aqui ó, é muito claro, é muito fácil de entender o porquê você precisa aumentar a espessura, porque assim, ó, esteticamente no nosso corte fica muito melhor ele estar todo alinhado do que ele estar assim, ó. Então aqui, ó, nessa parte da frente, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou alinhar com qual? Eu alinho com esse piso ou com esse? O certo é alinhar com esse daqui, pois esse é o mesmo nível que já vem. Então, eu seleciono aqui a cota, coto dessa linha para essa, vejo que tem 3 centímetros, então eu seleciono esse piso. Depois de ter selecionado o piso, eu venho em editar tipo, duplicar, e aqui eu coloco 18 centímetros, para ficar exatamente na espessura que eu desejo. E perceba que eu estou sempre duplicando para que eu permaneça com o piso anterior de 15 centímetros. Pois se eu não duplico, eu vou estar modificando todos os pisos, até mesmo aqueles que eu não quero que pode estar no meu projeto com 15 centímetros também, que seja de grama. Eu vou clicar em editar, aqui eu vou colocar 18 e OK. OK novamente, ó, já ficou alinhado. Agora, desse lado aqui, eu vou ver a diferença. Aqui 6 centímetros, então eu seleciono esse piso, editar tipo, duplicar, somando 6 centímetros vai dar 21 centímetros. Depois eu venho editar e aqui onde está 14 eu vou colocar 20 e somando 20 com 1 vai dar 21. Feito isso, vou clicar em OK e pronto, ó, já está alinhado. Agora é só fazer a união aqui. Esse piso do asfalto, ele não precisa vir aqui ó, alinhado com a base, mas se você desejar, você pode selecionar ele e modificar. Eu vou modificar para continuar do mesmo jeito, nessa lógica aqui que eu estou explicando a você. Então, ó, eu vejo que eu preciso reduzir 9 centímetros. Então, eu seleciono, editar, duplicar. Aqui, 15 centímetros menos 9 vai ser 6 centímetros.
ok. Venho em editar, aqui onde está 14, eu coloco 505, ok e ok. Ó, feito isso, agora é só clicar em unir, fazer essa união e pronto, já está ok. Agora, uma dica muito, mas muito importante. Percebam que aqui ó, eu visualizo o asfalto todo. Isso não precisa. Então agora eu já posso ó, reduzir, pois no meu projeto eu coloco apenas asfalto, calçada. Eu não deixo essa parte gigantesca, senão vai estar tomando muito espaço. E agora, para finalizar, o último ajuste que você pode fazer é esse na piscina. Percebam que aqui ó, ele está com esse espaço vazio. Então você pode vir, selecionar essa parede. Clicando nessa seta, você pode ó, deixar alinhado aqui com o piso. Depois é só selecionar o comando unir e unir esses dois elementos. Em relação a essa outra parede, você faz o seguinte, você seleciona a parede aqui embaixo. Se você clicar em cima, você vai selecionar a achura. Você seleciona aqui embaixo e depois você clica em editar perfil. Ao selecionar essa opção, basta apenas você selecionar o comando de linha e desenhar aqui, ó, todo esse detalhe aqui dos degraus. Pois ao fazer isso, chegando aqui, você concluiu. Agora é só selecionar o comando aparar e estender para remover essas linhas. Você seleciona essa linha e essa, depois essa e essa. Eu fiz isso com o comando aparar e estender. Mas como eu gosto de ensinar várias formas, nesse momento eu vou clicar em Ctrl Z para mostrar que eu também poderia selecionar essa linha, clico na bolinha azul e reduzo até aqui. Seleciono essa e venho aqui. Pois cada pessoa vai fazer de uma forma diferente, o que importa é você saber que existem diversas formas de fazer a mesma coisa aqui no Revit. Depois de ter ajustado, é só clicar em concluir e pronto. Agora a piscina já está da forma correta. Agora que esse corte já está configurado, eu vou vir na minha planta baixa pavimento térreo e eu vou passar os outros dois cortes. E para você entender onde ficam os outros cortes, vindo aqui ó, no meu projeto que já está desenvolvido, um corte vai ser passando aqui ó, na piscina e cortando a laje da garagem. O outro vai ser passando aqui pela caixa d'água. Então, vou vir na minha planta baixa, vou mudar de projeto, vim aqui para o meu projeto do YouTube, vou selecionar a aba vista, comando de corte, vou passar um corte aqui, ó, daqui até embaixo. E agora percebam o seguinte, ó, quando eu venho para esse lado, nós podemos deixar os dois cortes alinhados. Só que aqui eu não tenho nenhuma guia que me indica que está alinhado. Porém, eu posso clicar em qualquer lugar, ó, vou clicar aqui afastado e após concluir, você adiciona a simbologia de um lado e quando você clica nessa bolinha, você pode deixar alinhado com outro corte, ó. Percebam que agora, ó, quando eu chego no alinhamento do outro corte, ele traz uma linha tracejada. E agora é só soltar e os dois cortes estão alinhados. A mesma coisa eu posso fazer aqui em cima, ó. Clico nessa bolinha e quando chegar no alinhamento, você solta. Deixa eu só verificar se o corte vai ser olhando para aquele lado. Não vai. Nós vamos modificar o lado de visualização. Então, vou selecionar essa linha e clico na seta. Ao clicar na seta, eu vejo que o campo de visualização está passando por todo o projeto, já está ok. Depois você vai estar configurando esse corte, fazendo a união de tudo. Eu agora vou vir na aba vista novamente, corte, e vou aqui ó, passar o meu outro corte que é exatamente nesse local. Pronto, feito isso, adicionei a simbologia do outro lado, vou apenas verificar o lado de visualização, é exatamente para cima mesmo, então já está correto. Pronto, galera, então com isso a sua tarefa agora é configurar os outros dois cortes. Nesse corte aqui você faz a união, depois já coloca o nome de todos os objetos e
Na próxima aula você vai aprender como colocar as cotas, pois uma vez que você aprendeu a utilizar o comando de cotas, nós já podemos cotar a planta baixa, cotar os cortes, cotar a planta de coberta e agora nós já estamos mais próximos da finalização desse projeto. No meu cronograma, nós finalizamos esse projeto na aula 30. Nós fazemos a plotagem na aula 30. Se você está gostando dessas aulas, é muito, mas muito importante que você clique no gostei, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você deixe um comentário aqui abaixo dizendo o que você está achando do curso, pois isso ajuda muito para que o YouTube distribua esse curso para mais e mais pessoas. Então, fico por aqui, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.